Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, o primeiro Medvlog aqui do canal. E nesse momento eu estava na sala de aula. Eu não lembro qual aula eu estava tendo nesse exato momento. Porém, essa semana eu tive aula de gametogênese masculina, tive aula sobre carboidratos, sobre lipídios, tive neuronato também, a gente começou a falar um pouquinho do cérebro, né? Tive 2 aulas práticas no laboratório de microscopia, uma para observar a gametogênese masculina e outra para a gente só aprender a mexer no microscópio por conta própria. E assim, eu amei cada detalhe. Estou acabada. Dito isso, é o segundo dia de aula, tá? Só para vocês saberem. Gente, o cenário é um pouco diferente, né? Um pouco exótico. Estou sem tripé e aí eu tô caçando lugares na casa para colocar vocês. Mas enfim, hoje é terça-feira, são quase 4 horas da tarde, eu acho, umas 3 e pouca, e eu estou em casa, como vocês podem ver. E de terça-feira, gente, é o único dia que eu saio mais cedo. Então eu sou liberada no horário do almoço, meio-dia, e aí eu vim direto para casa. Hoje em específico, a professora terminou a aula meia hora mais cedo. Então eu saí de lá umas 11h30 mais ou menos. Cheguei aqui em casa e ia dar 1 hora. Eu fiquei muito feliz, muito grata à querida professora de bioquímica. Um beijo. Enfim, gente, vim contar um pouquinho de como está sendo. Eu já tenho mais ou menos a minha grade horária. Eu vou deixar aqui em algum canto pra vocês. E de terça-feira eu tenho a tarde livre, né? Infelizmente, só terça-feira. O meu horário é das 8 às 6 da tarde. Sim, das 8 às 6 da tarde. Eu chego em casa depois de 8 horas da noite, né? Isso é uma beleza. E eu tenho que acordar às 5h30. Porque a faculdade ela fica longe de onde eu moro. Eu pego quase 2 horas de transporte público, o que acaba com a minha sanidade mental, que já não está tão boa assim. Mas enfim, desafios da graduação. Fora isso, gente, outra coisa que eu tenho pra reclamar. 2 horas de aula, tá? Na Unifesp a gente tem 2 horas de aula. Num dia completinho, a gente tem 4 aulas. Então, uma aula das 8 às 10, das 10 a meio-dia, aí a gente tem 2 horas de almoço também, gratidão. E das 2 às 4, das 4 às 6. Mas assim, tem professor que libera a gente mais cedo, umas meia horinha mais cedo, uns 20 minutos, porque, gente, acho que nem os professores aguentam falar por 2 horas seguidas. Então eles acabam liberando a gente mais cedo. Principalmente a professora de bioquímica, que ela libera, assim, geralmente 1 hora mais cedo ou meia hora mais cedo. Então, é um amor. E aí, gente, é isso. Eu tenho prova de bioquímica daqui a 2 semanas. E eu falei isso pra minha amiga que faz medicina veterinária, porque eu estava surtando que sim, eu já tenho prova daqui a 2 semanas, 15 dias, menos de 15 dias. E ela falou assim, amiga, é bom, porque pelo menos não vai acumular tanta matéria e, chegar no meio do ano e uma prova contendo o conteúdo da metade do ano inteiro, né? Porque a faculdade a gente lida semestralmente. E pensando por esse lado, é ótimo. Então, gratidão novamente. Mas, gente, sim, tá tendo pequenos surtos, mas assim, eu tô gostando bastante. É uma rotina exaustiva que eu já imaginava que ia ser, né? Até porque eu moro longe da região central de São Paulo e a maioria das faculdades de medicina é na região central de São Paulo. Então, pra qualquer faculdade que eu fosse, ia ser uma rotina cansativa. Porque é uma faculdade de medicina também, né? Então a gente tem que olhar pra esse lado. Agora, eu cheguei em casa, né? Eu falei pra vocês, cheguei em casa antes da 1 hora da tarde. E aí eu limpei minha casa, almocei, porque eu não bandejei na faculdade. Lavei o meu cabelo, que inclusive eu tô hidratando ele agora, mas tá um calor e ele está seco. Ele secou. E enfim, aí eu vou lavar de novo mais tarde. Mas agora eu preciso urgentemente focar nas coisas da faculdade. Eu queria fazer um bolo ainda hoje, não sei se eu vou conseguir. Vocês se sentem confortáveis em ficar aí embaixo? Espero que sim. Gente, eu vim mostrar pra vocês, antes de começar os meus estudos, as coisas que eu recebi na semana de recepção. Na verdade, isso tinha que estar no vídeo de semana de recepção, porém, enfim, abafa. Eu tive muitas coisas na semana de recepção, mas a maioria foi palestra, gente. Então, assim,
eu fiquei enfurnada no anfiteatro. Mas aí eu tive algumas ligas e tudo mais. Se você ainda não viu o nosso vídeo de primeira semana de recepção da Unifesp, então tá aqui no canal, tá bom? Vai ver depois. E aí, gente, eu recebi várias coisas, vários panfletinhos assim, ó, pra informar de quando começa a liga, o que tem na liga e tudo mais. Aqui é uma liga de acupuntura. Achei interessante. E aí eu ganhei esse flower, é assim que se fala? De técnicas corretas para aplicação da insulina. Ganhei esse aqui falando do HPV. Eu adoro esses bichinhos. Eu tenho um monte de figurinha no meu WhatsApp deles. Mas enfim. Ganhei um caderninho. Olha isso. Esse caderninho eu vou usar pra usar como planejamento. Porque eu ia usar outro. Inclusive, eu falei pra vocês, gente, eu tenho um caderninho aqui. Não sei qual vídeo eu falei, mas em algum vídeo eu mostrei pra vocês. Que eu ia usar esse caderninho aqui pra me planejar. Que é um caderninho da L'Oréal. E aí ele é assim, ó. Só que aí eu ganhei esse aqui. E agora, como eu sou Unifesper, eu irei usar esse aqui. Ganhei um broche. Aqui tá escrito Clube do Saber. A minha dicção, ultimamente, ela está horrível. Meu Deus do céu, não quero nem ver quando tiver seminário na faculdade. Acho que eu vou fazer um curso de oratória, galera. Estou pensando seriamente. Ganhei uma revistinha. E aqui, gente, aqui tem várias coisas. Tem, basicamente, o nosso cenário. Tem mensagem do sexto ano. Mensagem do sexto do sexto. Mensagem do sexto do sexto do sexto. Mensagem do sexto do sexto do sexto do sexto. E é isso, várias turmas antigas mandando mensagem para nós calouros. Tem informações da bateria, tem informações de todos os esportes, como por exemplo, futsal feminino, futsal masculino, o basquete masculino, o basquete feminino, o handball, a natação, e aqui, tipo, tem horário de treino e tudo mais. E tem muita coisa. Tem tênis de mesa, vôlei, tem realmente muita coisa. E é basicamente isso que tem aqui. É tipo meio que todas as informações que a gente precisa saber a respeito da faculdade tá aqui. Pelo menos assim, da faculdade em si e da atlética, né, que eu quero dizer. E é isso, galera. Agora sim, vou começar os meus estudos pra faculdade. Aí eu comecei a organizar um pouquinho das coisas que eu tinha para fazer. Baixei os livros que os professores recomendaram na biblioteca online da faculdade mesmo. Fiz um calendáriozinho, vocês estão vendo que eu já tenho prova de bioquímica esse mês. Coloquei ali um controle de faltas, né, porque a gente tem que ter no mínimo 75% de presença para ser aprovado, fora as notas também, né. E também fiz aí o meu planejamento do que eu tinha tido segunda, do que eu precisava fazer. E aí sim, depois eu fui estudar um pouquinho do que eu tinha tido na segunda-feira e um pouquinho também na terça. Não deu tempo de fazer tudo, mas aí já é outro dia. Se eu não me engano, aí é quarta-feira. Depois do almoço eu fui estudar um pouquinho lá na sala de estudos que tem na faculdade mesmo. A gente tem 2 horas de almoço, então geralmente eu consigo almoçar, tipo assim, durante 1 hora. E aí depois eu vou estudar, escovar dente, e aí depois eu vou pra sala, né? Então deu pra fazer um pouquinho de coisas relacionadas aos Anques. Os meus Anques nesse momento estavam bem atrasados, então eu consegui meio que dar uma aliviada nisso. Eu não consegui fazer tudo, mas deu pra dar uma aliviada. E aí, gente, é a vista que a gente tem lá da salinha de estudos, né? Do prédio da salinha de estudos em si. Aí eu já tô em casa, e chegando em casa eu terminei os Anques que eu tinha pra fazer. E aí eu também adicionei imagens nos Anques que eu tinha feito mais cedo, porque eu uso o Anki Web, e o Anki Web não dá pra você colocar imagem, você precisa ter o Anki aplicativo, né, pra você colocar imagem, fazer outras coisas. Então aí eu tava complementando os Anki que eu fiz pela manhã e fazendo outros. As aulas de microscopia em específico, eu tô gostando muito de tirar uma foto da lâmina e colocar a imagem lá no Anki. Aí você tá vendo que eu grifei algumas coisas, né? Aí eu coloco lá essa imagem e falo, olha, o que tá em amarelo é a membrana basal, o que tá em verde é espermatogônio, o que tá em azul é células de Sertoli, esse tipo de coisa. Então, por que eu faço isso? Porque eu vou ter prova assim, né, de eu ter que olhar a lâmina, vai estar lá uma estrutura apontada e eu vou ter que dizer o que é aquela estrutura. Então, eu acho que esse é o melhor método de estudo que eu tô encontrando pra estudar para esse tipo de prova que eu vou ter em breve.
Aí já deve ser quinta ou sexta-feira. E eu tava numa aula que, assim, foi muito cansativo pra mim essa aula, gente. Foi uma aula com muitos slides, muita fala do professor. E, se eu não me engano, o professor, ele utilizou as 2 horas que ele tinha. Então, ele falou muito. E eu cheguei, assim, esgotada. E essa aí era uma aula antes do almoço. Eu estava morrendo de fome, né? Então, tipo assim, eu só queria comer e descansar um pouco, porque eu não tava aguentando mais. Nesse dia, a turma A e a turma B se juntaram para ter uma aula teórica antes da aula prática de neuranato. E eu gosto muito de ter aula no anfiteatro, gente. Essa não é a nossa sala. Lá é muito confortável. Por mim, nem dividiria salas. Teríamos aulas só lá. Nesse dia à noite, eu passei lá na farmácia para comprar luvas para as aulas práticas, porque eu precisava, né? A gente lida com um cadáver. E eu não tinha ainda, então eu criei vergonha na cara e separei um tempo pra passar lá. E aí, gente, é sábado já, de manhã, eu estava de pijama. Inclusive, eu passei o dia de pijama nesse dia. E aí, eu fui revisar a Anki e também dei uma olhadinha nas aulas de carboidratos e lipídios lá no livro, né? Então, eu li a teoria, que me ajudou bastante a entender. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tive a minha primeira semana de aula e eu vim aqui contar algumas novidades. Como vocês podem perceber pela minha voz e pelo meu nariz vermelho, eu estou gripada. Aqui em São Paulo tá fazendo muito frio, muito vento, muita chuva. E eu saio bem cedinho e chego bem tarde. Então, tipo assim, meio que não dava pra escapar da gripe. Então, eu acabei ficando gripada nessa semana. Na primeira semana de aula, gente, que comecei assim, na melhor situação possível. Mas, enfim, eu vou contar pra vocês algumas novidades. Essa semana, a gente usou o jaleco pela primeira vez. 2 vezes, na verdade, a gente usou o jaleco no laboratório que a gente foi ver pelo microscópio e também nas aulas de anatomia. A gente teve aula de neuranato essa semana e assim, eu estou em surtos porque é a primeira aula de neuranato que a gente teve e é muita coisa, muito detalhe. A gente teve uma aula também de cortes do corpo, né? Porque, pra quem não sabe, a Unifesp, ela trabalha com cadáver. Então, a gente tem que saber os tipos de cortes que se fazem pra gente observar as estruturas. Então, assim, a gente tem que decorar isso, né? Aprender isso pra começar a usar essa linguagem mais técnica. Então, assim, estou um pouquinho em surtos. Então, tirando essa parte de surtos, né? Teve momentos muito bons, que foi as práticas. Eu tive as minhas primeiras aulas práticas essa semana, então eu fui pro microscópio e também fui pro laboratório de neuranato observar peças, só que elas não estavam, tipo, livres, elas estavam em cubinhos de acrílicos, então a gente só pegou o cubinho e viu. Não precisamos tocar diretamente nas peças, né? Pelo menos não agora. E aí, gente, as aulas funcionam assim. A gente tem 4 aulas por dia, com exceção de terça-feira, que terça-feira a gente tem a tarde livre, então a gente é liberado no almoço, meio-dia. A gente tem 4 aulas por dia e cada aula dura 2 horas. Sim, 2 horas. Então, assim, é bem pesado, é bem puxado, porque você pode até começar a aula, né, meio que, tipo assim, focado, mas depois de 50 minutos, 1 hora, você já fica daquele jeito, tentando prestar atenção em tudo, só que você não aguenta mais. Você só quer, tipo, uma pausa de 5 minutos. Você implora por uma pausa de 5 minutos. Mas tem alguns professores que liberam a gente mais cedo, mas não são todos. Mas tudo bem. Eu falei, tirando a parte dos surtos, né? E aí eu conto outro surto pra você. Releve. Então, assim, funciona assim. As aulas, elas têm teoria e têm prática. Então, por exemplo, em biologia do desenvolvimento, que é a embriologia, né? A gente teve a aula de gametogênese masculina essa semana, e aí depois a gente foi pra prática ver no microscópio um testículo. Entendeu? É basicamente isso. E histologia também é a mesma coisa, e neuranato também é a mesma coisa. Então, a gente tem a teoria, e aí a gente e vai pra prática. E na prática, basicamente, a gente tem um roteirinho, gente, do que a gente precisa identificar. Então, os professores, eles liberam um roteiro, né? E fala ali as estruturas que a gente vai ter e é isso que a gente precisa identificar. E aí, tipo, a gente identificou tudo, tá liberado. Basicamente é isso. Mas são aulas bem legais. A gente é dividido em turmas, em grupos, né? Basicamente a gente se divide, né, em grupos e cada um fica numa maca. E foi muito legal essa aula prática de neuranato, porque
a gente acabou trocando muito conhecimento, pelo menos ali com os meus amigos que eu tava na minha maca, né, basicamente assim. No meu grupo a gente conseguiu identificar tudo, conseguiu identificar o tipo de corte, conseguiu identificar também a posição que as coisas meio que se encaixavam, né? Então, por exemplo, a gente viu o tronco encefálico. Então, no tronco encefálico a gente precisava identificar ponte, bulbo e o outro que eu esqueci já. Tem outra estrutura, mas a gente precisava identificar 3 estruturas. E aí a gente conseguiu identificar como o tronco encefálico ele está na gente. Então, qual é a posição que o tronco encefálico tá? Se você me vê de frente, como é que o meu tronco encefálico ele tá posicionado em mim, entende? Não sei se deu pra entender muito bem, mas basicamente é isso. E aí a gente conseguiu meio que enxergar como o tronco encefálico ele tá encaixado no cérebro, sabe? Então, foi muito legal. A gente viu o cerebelo também, viu o mesencéfalo, viu o tálamo, o hipotálamo, então foi bem legal. Eu comprei luvas para minha aula de neuroanato, não só neuroanato, né, outras aulas práticas também. A luva é opcional, mas as peças que a gente trabalha são peças glicerinadas ou são peças em formal, então eu decidi optar pela luva. Então, a faculdade ela não oferece luva, porque não temos verba. Então, cada um, enfim, se sentir confortável com luva, tem que arcar com esse custo por fora. E eu também peguei, gente, um livro de anatomia humana. Esse aqui é o Atlas que a gente tem que levar. Se eu não me engano, tem ele em e-book também na biblioteca online da Unifesp, né? A gente tem um acervo muito grande de livros, tanto livros físicos como livros e-books, né? Então, isso é bem legal. E, tipo assim, a gente pode ir renovando e pode ficar, tipo, com ele até, sei lá, 2, 3 meses, sabe? E aí, depois a gente devolve. E aqui, basicamente, gente, é um livro só de figuras, ó. Não sei se vocês já viram um Atlas, mas ele é assim. Tá vendo? Então, ele tem as figuras e aí tem umas setinhas com uns números. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Tem uns númerozinhos aqui. E aí, tipo assim, por exemplo, aqui, ó, o 1 tá falando que é osso frontal, o 2 tá falando que é a maxila, o 3 é a mandíbula, e assim a gente vai identificando. Então, isso aqui, basicamente, a gente usa pra nos guiar, pra gente achar a estrutura que a gente tá procurando. Então, esse Atlas, ele tem peças reais de cadáver, que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, mas é bem legal. Esse aqui eu acho que é menos pior, são só ossos. Então, são peças reais, tá vendo? E é isso, gente, ele é bem grandão, né? Comparado com a minha cabeça. Enfim. E aí eu tenho que levar ele de sexta-feira. Então, assim, Deus ajude as minhas costas. De novidade que eu tenho por essa semana é isso. Na verdade, tem mais uma. Minha primeira prova de bioquímica vai ser daqui a basicamente umas semanas e uns dias. Então, assim, essa semana eu já vou entrar em um período de estudos pré-prova. Eu vou tentar gravar o máximo de coisas pra vocês, tá bom? Eu não consigo gravar muito em sala de aula, até porque os professores eles são bem rigorosos em relação ao uso do celular e tudo mais. Então, eu nem pego no celular. Quer dizer, eu pego, mas eu tento evitar ao máximo pegar no meu celular enquanto eu tô tendo aula, né? Até porque pra não desviar a atenção. Então, assim, eu vou tentar trazer o máximo de detalhes nessa semana, porque realmente eu vou estar estudando pra prova. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguirem nas outras redes sociais. E por hoje é só. Um beijos e até o próximo vídeo.